Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula da semana 2 sobre notação científica. Lembrando que nós estamos seguindo o material do PET, Programa de Estudo Tutorado da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Tá bom? Você pode acompanhar essa matéria também por lá. No vídeo anterior, nós definimos o que era notação científica, né? Nós vimos que é uma forma de escrever números usando potência de 10 e ela é usada quando a gente quer escrever números muito pequenos ou muito grandes. E aí depois nós demos a definição formal, né? Que ele é um número em notação científica é escrito na forma m vezes 10 elevado a n, onde m é um número entre 1 e 10, né? E aí o m pode ser decimal no caso, e o n ela é a quantidade de casas que você anda e aquelas coisas que nós falamos na semana passada, né? Que aí a quantidade de casas que você anda, se anda para a esquerda é expoente positivo, se anda para a direita é expoente negativo, ok? E aí, aqui as nossas regras, né? Sobre a transformação, tá bom? Que eu já tinha falado. E para que nós usamos a notação científica? A gente usa a notação para fazer cálculos com números muito grandes e ou muito pequenos, né? Pode ser muito grande com muito grande, muito pequeno com muito pequeno, ou muito grande com um número muito. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Como calcular 50 bilhões vezes 0,00092? Aqui, para calcular na mão, né, fazendo as continhas, já fica difícil, né, por causa dessa quantidade de zeros. E até para você calcular numa calculadora, vai ficar difícil, porque tem algumas calculadoras que você não consegue escrever 50 bilhões. Então, aqui não é só uma dificuldade física, né, de se escrever no papel. Você tem também a dificuldade mecânica do seu aparelho de calcular. Então, vamos tentar calcular isso de uma forma mais fácil. Primeiro, a gente vai escrever esses dois números na forma de notação científica. Os 50 bilhões é 5 vezes 10 elevado a 10. Por quê? Eu fui movendo a minha vírgula, que estava lá no último zero, eu fui movendo e contando a quantidade de casas. Eu coloquei ela entre o 5 e o 0. E aí, quando eu fiz isso, eu fui contando, eu vi que eu movi 10 casas. E eu movi 10 casas para a esquerda, o meu expoente fica positivo. Por isso, fica 5 vezes 10 elevado a 10. Agora, o 0,00092, eu vou movendo a minha vírgula até ela ficar entre o 9 e o 2, para criar o número 9,2. E aí, como eu andei 4 casas para a direita, meu expoente vai ser negativo. Ok? Como que a gente fez? Isso aqui é a matéria do vídeo anterior. Tá? Se você não entendeu, pode dar uma corrida lá e ver como que a gente calcula isso. Então, assim, essa nossa multiplicação ela fica 5 vezes 10 elevado a 10 vezes 9,2 vezes 10 a menos 4. Tá? Coloquei o parêntese aqui para simplificar as nossas contas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma organizada nessa minha multiplicação. Eu vou colocar as potências de 10 juntas, né, uma do lado da outra, o 10 elevado a 10 e o 10 elevado a menos 4. E os números, né, o 5 e o 9,2, eu vou colocar um do lado do outro. Eu posso fazer isso, por quê? Porque a multiplicação ela é comutativa. Né? Eu posso trocar a ordem, né, dos meus fatores na multiplicação e a resposta ainda continua sendo a mesma. Por exemplo, se eu fizer 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. Mas eu também posso fazer 5 vezes 2, que é 10, 10 vezes 3 é 30. Então, não importa a ordem, né, com que eu faço essa multiplicação, vai dar sempre o mesmo resultado. Ok? O 5 vezes 9,2, eu calculo. Isso dá 46. 46, e aí eu repito o 10 elevado a 10 e o 10 elevado a menos 4. Agora, como que eu calculo? O 10 elevado a 10 vezes o 10 elevado a menos 4. A gente vai usar uma propriedade da potência. E ela diz que quando você tem uma multiplicação de mesma base,
Olha só no nosso exemplo ali. O a elevado a m vezes o a elevado a n. Os dois têm a mesma base, a base é a. Então, quando isso acontece, eu repito a base e eu somo os expoentes. Um expoente era m e o outro expoente era n. Né? Aí o resultado fica o m somado com o n. Olha só para o nosso exemplo aqui. O 10 elevado a 10 multiplicado pelo 10 elevado a menos 4. Os dois números têm a mesma base, que é o 10. Então, eu posso somar os expoentes. Eu vou somar o 10 com o menos 4. Tá bom? Não pode esquecer ali de que é uma soma, não. Tá? Não pode esquecer que é uma soma e não pode esquecer de colocar um menos 4. Ok? Agora, como que a gente faz? 10 mais menos 4 é 10 menos 4. Então, 10 menos 4 é 6. Então, a nossa multiplicação fica igual a 46 vezes 10 elevado a 6. Agora, se você lembra da definição de notação científica, esse número não está escrito em notação científica, porque o número em notação científica, aquele número que multiplica a potência de 10, ele tem que ser um número entre 1 e 10. Ok? E aqui a gente tem um 46. Então, esse número não está em notação científica. A gente fala que esse número ele é uma potência de 10. Tá bom? E aí, como que eu faço a transformação para notação científica? Eu transformo esse meu número, 46, em um número entre 1 e 10. Eu movo a vírgula uma casa para a esquerda, e aí fica 4,6. Quando eu faço isso, eu estou aumentando o meu expoente. Antes era o expoente 6. Eu movi uma casa para a esquerda, então eu vou somar mais 1 ali com aquele 6. Então, 6 mais 1 vai ficar 7. Então, a minha resposta em notação científica é 4,6 vezes 10 elevado a menos 7. Vamos fazer outro exemplo. Está pedindo para calcular 7,53 vezes 10 ao quadrado, dividido por 5,384 vezes 10 elevado a 5. Aqui os nossos números já estão escritos em notação científica, então a gente não precisa fazer nenhuma transformação. Eu vou escrever agora essa fração no formato de divisão. Então, fica 7,53 vezes 10 ao quadrado, dividido por 5,384 vezes 10 elevado a 5. Tá? Agora, eu vou fazer aquela organização que eu fiz no exemplo 1. Vou colocar número do lado de número e vou colocar eu vou colocar a minha potência de 10 do lado de potência de 10. Então, vai ficar 7,53 dividido por 5,384 vezes 10 ao quadrado dividido por 10 elevado a 5. Aqui na divisão, ela tem uma diferença, né? Que, primeiro, as multiplicações estavam dentro do parênteses e a divisão estava fora. Quando eu fiz essa organização, inverteu. A divisão foi para dentro do parênteses e a multiplicação foi para o lado de fora. Tá bom? 7,53 dividido por 5,384 dá 1,399 vezes 10 ao quadrado dividido por 10 elevado a 5. Como que eu faço 10 ao quadrado dividido por 10 elevado a 5? Assim como no exemplo 1, a gente vai ter que recorrer a uma propriedade da potência. E ela diz que quando você tem uma divisão com potências de mesma base, o que você faz? Você repete a base e subtrai os expoentes. Ok? Aqui na propriedade tem o b elevado a p menos o b elevado a q. Né? A mesma base b. Então, eu repito a base e faço um expoente menos o outro. Ali o p menos o q. Tá bom? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui nesse exemplo. Vai ficar 1,399 vezes 10 elevado a 2 menos 5. O 2 era expoente do primeiro 10,
o 5 era expoente do segundo 10. Bom, 2 menos 5 vai dar menos 3. Então, a resposta do nosso exemplo é 1,399 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui já está até em notação científica. Né? O meu 1,399 está entre 1 e 10. Tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui. Se você teve alguma dúvida, né, aqui nessa matéria, pode entrar em contato com o seu professor, tá bom? Resolvam os exercícios do PET da semana 2, tá? E caso tenha também dúvida, entre em contato com o seu professor, ok? Muito obrigado. Até mais.